Transcendência no recurso de revista. Ellison Messa. Introdução. Um dos grandes impactos que a Lei nº 13.467/17, Reforma Trabalhista, provocou na seara processual trabalhista consistiu nas alterações realizadas no art. 896-A da CLT, que disciplina o pressuposto recursal da transcendência, exigido no recurso de revista. De acordo com o caput do dispositivo, o recurso de revista apenas poderá ser analisado pelo tribunal se tiver transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, o que quer dizer que o recurso não poderá causar impactos apenas às partes, devendo ultrapassar os interesses da relação processual. Apesar desse requisito já ser previsto na CLT mesmo antes da vigência da Lei nº 13.467/17, Reforma Trabalhista, ele não era exigido, uma vez que não havia nenhuma regulamentação no tocante aos seus requisitos e ao procedimento de sua verificação pelo TST e Tribunais Regionais do Trabalho. Em razão dessa lacuna, as modificações da referida lei ao art. 896-A da CLT tiveram como objetivo regular a disciplina da transcendência para que ela seja considerada como mais um pressuposto específico de admissibilidade dos recursos de revista interpostos no TST. No presente artigo, analisaremos a disciplina referente ao pressuposto recursal da transcendência prevista no art. 896-A da CLT e buscaremos compatibilizar os 5º e 6º do dispositivo. Além de realizarmos um estudo teórico sobre o tema, também buscaremos procedimentalizar a transcendência no âmbito trabalhista, sistematizando como ocorrerá sua aplicação nessa seara, principalmente no tocante ao juízo em que será realizada sua análise. Analisaremos ainda a disposição da I nº 41/2018 do TST relacionada à aplicação intertemporal do art. 896-A da CLT. Generalidades. O recurso de revista será analisado se oferecer transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, CLT, art. 896-A. Isso significa que a causa não pode produzir reflexos apenas para as partes, mas ultrapassar, transcender, aquela relação processual. Vê-se que o art. 896-A da CLT conjuga os aspectos de relevância econômica, política, social ou jurídica com a transcendência, ou seja, com a necessidade de que o processo ultrapasse os interesses das partes da relação jurídica. Aproximar-se da repercussão geral exigida no recurso extraordinário para o STF, CPC/15, art. 1035, primeiro, sendo um pressuposto intrínseco do recurso de revista, devendo ser o último analisado pelo TST. Justificar-se essa exigência, porque o recurso de revista não possui como finalidade direta a correção de possíveis injustiças das decisões, devendo haver a demonstração de que o tema em discussão extrapola o interesse das partes. O requisito da transcendência tem como objetivo, portanto, racionalizar a admissibilidade dos recursos de revistas interpostos perante o TST e, consequentemente, agilizar o julgamento dos processos julgados pelo tribunal, pois impede que sejam apreciados recursos com relevância limitada aos polos da relação jurídica. Antes da vigência da Lei nº 13467/2017, entendia-se que o dispositivo dependia de regulamentação pelo TST, não sendo auto-aplicável, art.
segundo da medida provisória número 2.226/01. O TST, por sua vez, não expediu nenhuma regulamentação sobre matéria, principalmente diante da inexistência de consenso quanto ao alcance da transcendência e sobre o seu processamento. Neste último ponto, divergia-se, por exemplo, se a turma recursal seria responsável por declarar a transcendência e se essa decisão poderia ser alterada, posteriormente, pelo plenário ou por sessão especializada. Além disso, diante da repercussão nacional da matéria, questionava-se se todos os recursos de revista deveriam ser dirigidos ao plenário, o que tornaria inviável o julgamento, diante do grande número de recursos de revista interpostos. Como, no entanto, a Lei nº 13.467/17 acrescentou os parágrafos 1º a 6º ao art. 896-A da CLT, regulamentando os indicadores da transcendência, primeiro, bem como o procedimento de sua verificação, segundo a 5º, ele passa a ser aplicável aos recursos de revista, não dependendo mais de regulamentação pelo TST. Isso não obsta que o TST expeça instrução normativa definindo outros aspectos da transcendência, inclusive alguns pontos de difícil interpretação, como é o caso do 5º do art. 896-A da CLT. Contudo, no art. 19 da I número 41/2018, a Corte Trabalhista apenas definiu o termo inicial para a aplicação da transcendência. Ademais, no seu regimento interno somente reproduziu as regras já descritas na CLT. Por fim, destacamos que, antes da Lei nº 13467/2017, já se encontrava em tramitação o projeto de Lei nº 3.267/00, o qual trazia critérios diversos para a caracterização da transcendência aplicada ao recurso de revista. Repercussão geral. A repercussão geral é um pressuposto específico para a interposição do recurso extraordinário no STF. Esse pressuposto aparentemente se assemelha à transcendência exigida para a interposição do recurso de revista no processo do trabalho, uma vez que afasta a Corte Suprema do julgamento de demandas de menor significância. Diante dessa possível semelhança, neste tópico, iremos abordar as características principais da repercussão geral. Antes, porém, já fazemos a observação de que o STJ, Corte incumbida de dar a palavra final sobre a norma infraconstitucional, tal como o TST, não tem pressuposto equivalente, o que significa que, na seara laboral, a discussão infraconstitucional deverá ultrapassar o âmbito das partes envolvidas e a discussão constitucional passará por dois filtros, a transcendência no TST e a repercussão geral do STF, podendo ser idênticos em alguns casos. A repercussão geral foi incluída no ordenamento pela S. nº 45/04, a qual acrescentou o segundo no art. 102 da CF/88, passando a estabelecer que, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Sua regulamentação, atualmente, vem disposta no art. 1035 do novo CPC, o qual descreve que haverá repercussão geral quando a questão constitucional se mostrar relevante do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, CPC/15, art. 1.035, primeiro. Exige-se, pois, a conjugação da relevância e da transcendência. Relevância quando ligado a aspecto econômico, político, social ou jurídico. E a transcendência quando impõe que a decisão ultrapasse, transcenda, os interesses dos sujeitos da causa. De qualquer modo, a repercussão geral, tanto em seu aspecto de relevância como no de transcendência, representa um conceito legal indeterminado a ser preenchido em cada caso concreto. Assim, incumbe ao recorrente demonstrar a existência da repercussão geral no recurso extraordinário. Se não houver no recurso o levantamento da repercussão geral, falta-lhe um pressuposto recursal ligado à regularidade formal, de modo que o próprio vice-presidente do CTST poderá não admiti-lo. Agora, existindo alegação da repercussão geral, a efetiva apreciação da sua existência é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, CPC/15, art. 1035, segundo. Ademais, o STF somente analisará esse pressuposto depois de se verificar a presença de todos os demais pressupostos. Noutras palavras, é sempre o último pressuposto a ser analisado, STF art. 323, caput. Para considerar que a questão não tem repercussão geral, a necessidade de um quórum qualificado de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal, o que significa que a turma não pode deixar de conhecer o recurso por ausência desse pressuposto, mas tão somente o plenário, já que, tendo a Corte Suprema 11 ministros, exigindo pelo menos 8 votos para se negar a existência da repercussão geral, enquanto cada turma do STF é composta de 5 ministros, STF art. 4. Por outro lado, ante a exigência do referido quórum qualificado, existindo 4 votos favoráveis à existência da repercussão geral, desnecessário o encaminhamento para o plenário do STF decidir acerca da repercussão, vez que faltarão apenas 7 votos, os quais são insuficientes para afastar a repercussão geral. Nesse caso, existirá repercussão geral. Reconhecida ou não a existência da repercussão geral, a decisão será irrecorrível, CPC/15, art. 1035, caput, admitindo-se no máximo os embargos de declaração. A partir das regras gerais da repercussão geral exigidas no recurso extraordinário ao STF, é possível identificar diferenças com relação à transcendência constante no art. 896-A, da CLT, alterado pela Lei nº 134672017. Indicadores da transcendência. A transcendência. Conforme mencionado no tópico anterior, a repercussão geral exige a conjugação de 2 critérios. Relevância, é verificado sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico. Transcendência, exige que a discussão ultrapasse os interesses das partes da relação processual. O art. 896, 1 graus A, da CLT, por sua vez, misturou os institutos da relevância e da transcendência, considerando que os aspectos econômico, político, social e jurídico, dentre outros, representam critérios indicadores de transcendência. Dá a impressão equivocada de que, mesmo que o processo não ultrapasse o interesse das partes da relação processual, o recurso será admitido. Pensamos, no entanto,
que o recurso de revista deverá ter tanto relevância, ligada a aspectos econômico, político, social e jurídico, como transcendência, devendo neste último caso exigir que a discussão ultrapasse os interesses das partes. Ademais, embora a Lei nº 13467/2017 tenha conceituado cada um dos aspectos mencionados, acreditamos que ainda carecem de definição clara e precisa, razão pela qual deverão ser definidos a partir dos casos concretos julgados pelo TST. Cumpre destacar ainda que o art. 896-A, primeiro, da CLT indica que seu rol é exemplificativo, fato evidenciado pela própria literalidade do dispositivo, ao mencionar que são indicadores de transcendência, entre outros, grifo nosso. Esse dispositivo, porém, deve ser bem interpretado, vez que outros critérios somente podem ser utilizados para conhecer o recurso de revista e nunca para denegá-lo, sob pena de inviabilizar o acesso à corte trabalhista, permitindo que a transcendência tenha aspectos muito mais limitativos do que a repercussão geral, que é limitada aos aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos. De qualquer maneira, não é necessário que estejam presentes cumulativamente todos os indicativos, econômico, político, social e jurídico, para que a relevância, transcendência, seja verificada no recurso de revista, bastando a presença de apenas um deles. A seguir, passamos à análise de cada um dos critérios estabelecidos no art. 896-A, primeiro, da CLT. 4.1. Critério econômico. De acordo com o art. 896-A, primeiro, e, da CLT, o critério econômico que indica haver transcendência corresponde ao elevado valor da causa. Esse critério, no entanto, não nos parece o mais indicado, por duas principais razões. A primeira, pelo fato de que, no momento de interposição do recurso de revista, o mais correto não seria a análise do valor da causa, atribuído na petição inicial pelo reclamante, mas sim do valor da condenação. A segunda razão decorre da limitação da análise dos recursos de revistas que atinjam valores exorbitantes, em regra, atribuídos a grandes agentes econômicos. Se utilizado apenas esse critério, recursos de revista que não sejam relacionados a valores expressivos não serão conhecidos pelo TST. Cabe consignar que a previsão do art. 896-A, primeiro, e, da CLT continua a representar um conceito jurídico indeterminado, pois não traz critérios objetivos para a determinação do que consiste o elevado valor da causa. A definição exata caberá, portanto, ao TST a partir do caso concreto. Diante disso, é necessário que se considere que, mesmo que a condenação estabeleça valores considerados mais baixos, ele poderá trazer grandes prejuízos ao funcionamento de determinadas empresas ou mesmo aos trabalhadores, razão pela qual, essa análise dependerá do contexto em que interposto o recurso de revista. Queremos dizer, o aspecto econômico deve considerar a repercussão da condenação no patrimônio das partes. 4.2. Critério político. Como critério de indicação da relevância política, o art. 896-A, primeiro, segunda, da CLT estabelece o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. A definição constante no dispositivo seletista, a nosso juízo,
aproximar-se mais da relevância jurídica do que do âmbito político, já que ligada à jurisprudência consolidada do tribunal. A relevância política exigiria o estabelecimento de critérios mais amplos e que influenciassem de alguma forma possíveis políticas adotadas em âmbito governamental, seja na esfera social seja na esfera econômica, como é o caso, por exemplo, de ações civis públicas que visem a implementação de políticas públicas por determinado ente da federação. De qualquer maneira e interpretando o contexto legal, esse dispositivo autoriza a presença da transcendência quando a decisão recorrida contrariar posicionamento uniforme do CTST ou do STF. Queremos dizer, não apenas quando a decisão contrariar súmulas que estará presente a transcendência, mas também na hipótese de decisão contrária a julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, recurso de revista repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência ou orientação jurisprudencial. Pensamos ainda que, sendo a decisão regional contrária à decisão da SDI, estará presente a transcendência. É que a SDI é incumbida de uniformizar o entendimento dentro do CTST, pacificando a discussão sobre a temática, de modo que, não sendo aplicado tal posicionamento, o recurso de revista terá a função de manter o entendimento já firmado pela Corte Trabalhista, transcendendo, pois, as próprias partes. Tanto é assim, que o próprio Tribunal Superior reconhece que as decisões da SDI são precedentes de observância obrigatória, em 39, art. 15, e. Nesse contexto, e sendo certo que não caberá reclamação nessa hipótese, o mecanismo de preservação do entendimento do CTST é, inicialmente, o recurso de revista. O próprio CTST já possui decisões nesse sentido extensivo do critério político da transcendência. Segunda, cabe ressaltar que o reconhecimento de que a causa oferece transcendência política, e art. 896-A, primeiro, segunda, da CLT, não se limita à hipótese em que haja verbete sumular sobre a matéria, haverá igualmente transcendência política quando demonstrado o desrespeito à jurisprudência pacífica e notória do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada em orientação jurisprudencial ou a partir da fixação de tese no julgamento, entre outros, de incidentes de resolução de recursos repetitivos ou de assunção de competência, bem como, na hipótese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral ou das ações de constitucionalidade. Trata-se de extensão normativa do conceito de transcendência política, prevista no art. 896-A, primeiro, segunda, da CLT, a partir, sobretudo, da sua integração com o novo sistema de resolução de demandas repetitivas inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, cujas decisões possuam caráter vinculante, exegese dos IARTs. 489, primeiro, 926, 928 do CPC/2015. Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio primeiro do art. 896-A da CLT estabelece que os indicadores de transcendência nele nominados não constituem cláusula legal exaustiva, mas possibilita o reconhecimento de indicadores entre outros. Terceira, no presente caso,
a Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e, ainda, por entender que o ônus de provar a fiscalização recai sobre o ente público. Sob esse enfoque, impõe-se o conhecimento e o provimento do recurso. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. Agravo de instrumento do reclamante. Lei 1346722017. Indenização por dano moral. Maquinista. Regime de monocondução. Ausência de banheiro na locomotiva e local adequado para as refeições. Transcendência. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 1346722017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo relator, e artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST. O art. 896-A, primeiro, segunda, da CLT prevê como indicação de transcendência política, entre outros, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda não tenha sido objeto de súmula. A causa apresenta transcendência política, na medida em que esta Corte Superior tem entendimento pacífico de ser devido ao maquinista monocondutor o pagamento de indenização por dano moral em face da submissão a trabalho em condições degradantes, diante da impossibilidade de uso do banheiro, uso do dispositivo homem-morto, e da inexistência de local apropriado para a realização de suas refeições. A causa apresenta também transcendência social, na medida em que a ausência de instalações sanitárias nas locomotivas para a realização das necessidades fisiológicas resulta em afronta à sua dignidade e integridade física, art. 1º, 3ª, da CR, e enseja o dever de reparação, art. 5º, x, da CR. Constatada a transcendência política e social da causa e, ainda, demonstrado por meio de cotejo analítico, a divergência jurisprudencial, deve ser reformado o despacho denegatório. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. 4.3. Critério social. O indicador social corresponde à postulação, por reclamante recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado, CLT, art. 896-A, 1º, 3ª. Os direitos sociais constitucionalmente assegurados são previstos no capítulo 2º do título 2º da Constituição Federal, arts. 6º a 11, além dos inseridos título 8º que versa sobre a ordem social, arts. 193 a 232. Incluem-se ainda os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Assim, tratando-se de discussão atinente a qualquer desses direitos, será visualizado o critério social, configurando-se a transcendência do recurso de revista interposto.
Nesse aspecto, embora a Lei nº 13.467/17 tenha adotado um conceito amplo, esqueceu-se que o recurso de revista também tem como foco a legislação infraconstitucional, que trata de diversos direitos sociais, o que irá impor a análise da transcendência, nesse particular, com base no critério jurídico. Aliás, ao excluir a reclamada da possibilidade de demonstrar a transcendência pelo critério social, acaba declarando que a empresa não tem função social, violando o art. 170, terceira, da CEF. 4.4. Critério jurídico. Como indicador de relevância jurídica, o art. 896-A, primeiro, quarta, da CLT destaca a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Entende-se por legislação trabalhista as normas decorrentes da Constituição Federal, de emenda constitucional, da lei complementar, ordinária, ou delegada, de medida provisória e de decreto-lei, sendo irrelevante se a norma é de direito material ou de direito processual. Incluem-se ainda os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Aliás, o dispositivo não exige que a legislação trabalhista seja considerada nova, mas sim que haja a indicação de nova questão no tocante à sua interpretação. Análise da transcendência pelo relator. A análise da existência ou não da transcendência é exclusiva do TST, vedando sua verificação pelo juízo acúmulo, CLT, art. 896, sexto. Nesse contexto, o art. 896-A, segundo, da CLT declina que o relator, monocraticamente, poderá denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo da decisão ao colegiado. Percebe-se que, diferentemente da repercussão geral do recurso extraordinário para o STF, que é negada apenas pelo órgão colegiado com quórum qualificado de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal, a transcendência no recurso de revista é bem mais restritiva, sendo analisada e denegada, monocraticamente, pelo relator. Trata-se de dispositivo que busca compatibilizar-se com o art. 896, 14 da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/17, o qual autoriza a denegação do recurso pelo relator quando não presente pressuposto intrínseco, no caso, a transcendência. Cabe destacar que, se tratando de pressuposto intrínseco, ele é insanável, não se aplicando o art. 932, parágrafo único do CPC, de modo que o recurso de revista poderá ser denegado de plano, não havendo necessidade de conceder ao recorrente prazo para sua regularização. 6. Recurso da decisão do relator. O relator, ao proferir decisão monocrática, atua com mera delegação de poder, mantendo-se com o órgão colegiado a competência para decidir. Essa é a regra básica de delegação, é mantida a competência de revisão do órgão que delegou a um determinado sujeito, no caso o relator, a função inicial de apreciação da matéria. Assim, para manter a substância do tribunal, órgão colegiado, e a competência do colegiado, a decisão monocrática do relator está sujeita ao agravo interno, a fim de levar essa decisão ao conhecimento do órgão colegiado, CLT, art. 896-A, segundo. Ele deve ser interposto no prazo de 8 dias, TST número 39/2016, art. 1º, 2º,
7. Sustentação oral no agravo. Interposto o agravo da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, no julgamento do agravo o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão, CLT, art. 896, terceiro. É sabido que, no agravo interno, como regra não cabe sustentação oral, sendo admitido apenas contra a decisão de relator que extinguir a ação rescisória, o mandado de segurança ou a reclamação, CPC/15, art. 937, terceiro. O dispositivo seletista, no entanto, permitiu a sustentação oral no agravo, deixando claro que na sustentação apenas poderá ser levantada a questão da transcendência, não sendo possível a alegação de outras matérias referentes aos demais pressupostos recursais ou mesmo em relação ao mérito. 8. Fundamentação do agravo não provido. O art. 896, quarto, da CLT estabelece que mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta. Na realidade, o dispositivo deve ser interpretado como mantido o posicionamento do relator e não necessariamente o voto do relator como diz, inadequadamente, o texto legal, já que seu voto pode ser mantido, mas os demais integrantes da turma podem dar provimento ao agravo e alterar o posicionamento adotado anteriormente pelo relator. Ademais, embora o legislador tenha descrito que, mantido o posicionamento, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, esse dispositivo não autoriza o relator do agravo a proferir decisão sem fundamentação, sob pena de violar os arts. 832 da CLT, 489, primeiro, do CPC e 93, nona, da CF. Aplicar-se, ainda, o art. 1021, terceiro, do CPC que veda o relator de limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. É que esse dispositivo está ligado ao processo democrático, sendo, pois, compatível com o processo do trabalho. Não podemos deixar de dizer que a análise da transcendência é eminentemente subjetiva, de modo que a adequada fundamentação cumpre o efeito externo da motivação, que serve como forma de controle público da legitimidade das decisões judiciais e da imparcialidade do julgador. Fundamentação sucinta, portanto, quer dizer concisa e não ausência de fundamentação. 9. Irrecorribilidade do agravo não provido. O art. 896, quarto, da CLT estabelece, ainda, que a decisão que não dá provimento ao agravo, mantendo o entendimento da decisão monocrática, constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Impede, portanto, a interposição dos embargos de divergência para a SDA. Esse dispositivo, porém, não obsta à interposição dos embargos de declaração, vez que todas as decisões, inclusive aquela em análise, estão sujeitas aos embargos. Do mesmo modo, caberá recurso extraordinário para o STF, desde que presentes seus pressupostos. 10. Decisão do relator em agravo de instrumento. O art. 896-A, quinto, da CLT declina que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
Vê-se, de plano, que esse dispositivo quebra a sistemática de que a decisão monocrática é suscetível de agravo, conferindo ao relator a palavra final. Ademais, esse dispositivo é de difícil compreensão, quando analisado sistematicamente com o sexto, que impede a análise da transcendência pelo juízo acúmulo. Melhor explicando. No processo do trabalho, o agravo de instrumento é cabível apenas para impugnar decisão negativa do juízo acúmulo, CLT, art. 897, b. No caso do recurso de revista, o primeiro juízo de admissibilidade, juízo acúmulo, é realizado pelo presidente ou vice-vice-presidente do TRT, de modo que não estando presentes os pressupostos recursais, proferirá juízo de admissibilidade negativo, denegando processamento, seguimento, ao recurso de revista. Nessa hipótese, viabiliza a interposição do agravo de instrumento, o qual atacará a decisão denegatória, especificamente quanto ao S, pressuposto, S, não identificado, S, pelo juízo acúmulo. Desse modo, se o recurso for trancado, por exemplo, em razão de intempestividade, o agravante apenas poderá agravar quanto a esse pressuposto recursal. O agravo de instrumento do recurso de revista será julgado pela turma do TST, órgão que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada CLT, art. 897, quarto. Assim, esse agravo de instrumento será analisado pelo relator da turma. Como o agravo é limitado ao pressuposto não identificado na origem, no nosso exemplo a intempestividade, o relator apenas poderá proferir decisão no agravo de instrumento referente a esse pressuposto. Caso dê provimento ao agravo, destrancará o recurso e passará à análise do recurso de revista propriamente dito, podendo analisar outros pressupostos recursais e seu mérito. Agora indaga-se, se o agravo de instrumento busca demonstrar a presença do pressuposto não identificado pelo juízo acúmulo e se este juízo não pode analisar a transcendência, sexto, quando haverá agravo de instrumento destinado a comprovar que está presente a transcendência da matéria como anuncia o quinto do art. 896-A. Com o objetivo de tentar interpretar de forma lógica e sistemática tais parágrafo, pensamos que o presidente ou vice-presidente do TRT, juízo acúmulo, deve verificar se o recorrente apresentou a transcendência no recurso de revista. Se não houver no recurso o levantamento da transcendência, falta-lhe um pressuposto recursal ligado à regularidade formal, de modo que o próprio juízo acúmulo poderá não admiti-lo. Agora, existindo a alegação da transcendência, a efetiva apreciação da sua existência é de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho. Aplicar-se, pois, analogicamente, o art. 1035, segundo, do CPC. Nesse caso, o que poderá ser questionado é se o pressuposto da transcendência deve ser levantado em tópico específico ou não. Usando novamente de forma analógica a repercussão geral, na época do CPC/73, o art. 543-A, segundo, exigia que sua existência deveria ser demonstrada pelo recorrente em preliminar do recurso. Impunha-se, portanto, um tópico específico em preliminar para demonstração da repercussão. No CPC/15, não houve reprodução de que a repercussão geral fosse abordada em preliminar do recurso, dispondo o art.
1035, segundo, que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo novel Código permite-se que a repercussão geral seja demonstrada nas próprias razões recursais, não havendo exigência expressa de alegação da repercussão geral em tópico específico de preliminar de mérito. Nesse sentido, inclusive, dispõe o enunciado número 224 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, in verbis. A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico. No recurso de revista, acreditamos que a CLT acompanhou essa sistemática, pois não exige que a manifestação da transcendência seja realizada em tópico específico, bastando que haja sua demonstração nas razões recursais. Mas é preciso ficar claro, incumbe ao recorrente apresentar a existência de transcendência na matéria discutida. Desse modo, caso o recorrente não apresente a transcendência no recurso de revista, o presidente ou vice-presidente do TRT poderá negar seguimento ao recurso pela ausência de regularidade formal do recurso. Observar-se que, nesse caso, o juízo ACO não estabelecerá que não há transcendência no recurso, mas sim que descumpriu um requisito de admissibilidade relacionado à regularidade formal. Nessa hipótese caberá o agravo de instrumento, tal como previsto no art. 896-A, 5º, da CLT. Análise da transcendência pelo presidente do TRT. O art. 896, 6º, da CLT impede que o presidente do TRT, juízo ACO, possa analisar o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Reserva, pois, de forma exclusiva ao TST a análise da transcendência. Como visto no tópico anterior, no entanto, é necessário que haja o levantamento no recurso de revista de que possui transcendência. Caso não seja apresentada e fundamentada a transcendência, o recurso de revista poderá ser denegado pelo juízo ACO, presidente ou vice-presidente do TRT, vez que se trata de pressuposto ligado à regularidade formal do recurso. O juízo ACO estará limitado a verificar se o recorrente apresentou e fundamentou a transcendência. Não haverá, nesse momento, análise se o recurso oferece transcendência propriamente dita, ou seja, se o recurso ultrapassa ou não os interesses subjetivos da relação jurídica processual e se possui ou não relevância econômica, política, social ou jurídica, nos termos do art. 896-A, 6º, da CLT. Esta verificação apenas poderá ser realizada pelo relator ou pela própria turma do TST. Direito intertemporal. O pressuposto recursal da transcendência foi inserido no art. 896-A da CLT, por meio da medida provisória número 2226, de 4 de setembro de 2001. Embora já estivesse no ordenamento seletista desde 2001, não havia regulamentação acerca dos indicadores da transcendência, afastando a necessidade de sua observância até a chegada da Lei nº 13.467/17, a qual definiu referidos critérios. Desse modo, o CTST no art. 19 da Instrução Normativa número 41/2018 estabelece que o exame de transcendência incidirá apenas nos acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as decisões proferidas em embargos de declaração.
O entendimento do TST é justificado pelo fato de que os pressupostos recursais são analisados à luz da lei vigente na data da publicação da decisão recorrida. Assim, a demonstração da transcendência é exigida apenas para os recursos de revista interpostos de acórdãos publicados a partir de 11 de novembro de 2017, data de vigência da Lei nº 13.467/17, Reforma Trabalhista. É necessário fazer ainda duas observações sobre o art. 896-A da CLT. Primeira, a doutrina majoritária entende que, nos recursos, a regra de direito intertemporal deve ser considerada na data em que a decisão impugnada foi publicada, uma vez que é nesse momento que se inicia o prazo recursal. Para outra parcela, contudo, como as decisões podem ser impugnadas antes do início do prazo propriamente dito, deve ser considerada a data em que a decisão é proferida. No artigo 19 da I nº 41/2018, o CTST misturou as duas teses, pois se referiu a acórdãos proferidos e publicados. Desse modo, nos parece que a regra a ser observada é a data de publicação da decisão impugnada. Apenas, excepcionalmente, se o recurso for interposto antes da publicação da decisão, é que deverá ser observada a data em que o acórdão foi proferido. Segunda, o artigo 896-A da CLT exclui as decisões proferidas em embargos de declaração. Isso ocorre porque o entendimento jurisprudencial do CTST no sentido de que os embargos sem efeito modificativo, por não alterarem a decisão embargada, fazem com que o recorrente observe os pressupostos recursais da data da publicação da sentença ou do acórdão embargados e não da decisão proferida nos embargos. Por outro lado, sendo acolhidos os embargos de declaração com efeito modificativo, entende a Corte Trabalhista que deve incidir a norma vigente na data da publicação da decisão dos embargos. Conclusão. A Lei nº 13.467/17, Reforma Trabalhista, acrescentou os parágrafos 1º a 6º ao artigo 896-A da CLT, passando a regular os critérios e o procedimento para a análise da transcendência, de modo que sua exigência como pressuposto recursal dos recursos de revista não mais depende de disciplina do TST. Apesar de o art. 896-A da CLT ter misturado os institutos da relevância e da transcendência, pensamos que ambos devem ser analisados cumulativamente para que o recurso de revista seja admitido no âmbito do TST, assim como ocorre na repercussão geral exigida nos recursos extraordinários ao STF. O art. 896-A, primeiro, da CLT refere-se aos critérios indicadores da transcendência, quais sejam, econômico, político, social e jurídico, trazendo a conceituação de cada um deles. Acreditamos, contudo, que os critérios estabelecidos serão melhor definidos a partir do julgamento de casos concretos pelo TST. A análise da transcendência é realizada exclusivamente pelo TST, podendo o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso que não demonstrar esse pressuposto intrínseco do recurso de revista, CLT, art. 896, segundo. Sendo a decisão monocrática pelo não seguimento do recurso, caberá agravo interno da decisão ao colegiado. Nesse caso, o recorrente poderá realizar sustentação oral exclusivamente sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão, CLT, art. 896, terceiro.
Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso de revista, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta. Essa decisão será considerada como irrecorrível no âmbito do TST, não cabendo a interposição de embargos de divergência a SDI, CLT, art. 896, quarto. A partir da interpretação sistemática do art. 896, quarto e quinto, da CLT, acreditamos que o presidente ou vice-presidente do TRT poderá verificar se o recorrente apresentou o requisito da transcendência no recurso de revista, analisando-o sob o aspecto da regularidade formal. Não havendo sequer a indicação da transcendência, o recurso poderá ser não admitido, sendo cabível o agravo de instrumento para que o TST analise a transcendência propriamente dita. Por fim, cabe mencionar que o requisito da transcendência incidirá apenas nos acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as decisões proferidas em embargos de declaração, conforme art. 19 da Instrução Normativa número 41/2018 do TST.